Bem, pode ser muito difícil diferenciar um erro médico real de uma complicação cirúrgica. Exceto naqueles casos muito claros, muito óbvios, né, que o indivíduo entrou no centro cirúrgico para amputar a perna direita, amputou a perna esquerda, né, ou que entrou para operar a cabeça, um tumor que estava do lado direito, no hemisfério cerebral direito, e acabou o cirurgião inadvertidamente abrindo o lado contrário, ou se foi fazer uma cirurgia plástica de lipoaspiração, e a cânula acabou adentrando a cavidade abdominal ali, perfurando uma víscera, perfurando o vaso, o indivíduo vem a falecer por isso. Nesses casos é muito elementar que há um erro, né? Parece muito claro que há um erro nessas situações. E esse erro vai gerar uma consequência maior ou menor para o paciente e provavelmente gerará uma consequência para o médico também. Provavelmente gerará uma consequência grave para o médico também. Agora, fora esses casos, outros casos podem ser meio nebulosos, porque, veja bem, o médico não controla todos os aspectos que estão ao redor da cirurgia. Ele pode até controlar de certa forma, até certo ponto, o pré-operatório, com os exames pré-operatórios, tomando todos os cuidados, pedindo avaliação do cardiologista, um risco cirúrgico bem embasado, bem completo. Então, até certo ponto, ele controla o pré-operatório. O pós-operatório, o controle que o médico tem, que o cirurgião tem, é muito pouco, é muito pequeno. Então, uma série de variáveis ali não estão sob domínio do cirurgião. Por exemplo, infecção. A infecção é uma complicação bastante comum. É uma complicação extremamente comum. A pele é a barreira do seu organismo contra as bactérias que estão do lado de fora. As bactérias estão fora, o seu organismo, a parte interna é estéril, não tem bactérias. Exceto o tubo digestivo, né, o tubo digestório, que tem bactérias, mas as cavidades, tórax, abdômen, pelve, cavidade craniana, região dentro do pescoço ali, não tem bactéria. Então, se você abrir, se você cortar a pele, se você desfizer essa barreira, existe a possibilidade de ter uma infecção. Mesmo que você faça antibiótico profilático, porque vai depender da flora bacteriana do paciente, da pele do paciente, da flora bacteriana, microbiana do próprio hospital, da imunidade do paciente, de uma série de questões que você não tem controle. Sangramento, por exemplo, sangramento pós-operatório. Isso é algo que é muito nebuloso, muito difícil. Tanto pode ser uma falha médica, uma imprudência médica, que o cirurgião não soube controlar o sangramento ali, não teve habilidade suficiente para controlar o sangramento ali, naquele momento, e que você deve levar em consideração também que há sangramentos mais fáceis e há sangramentos bem difíceis de serem controlados, bastante difíceis de serem controlados, especialmente em neurocirurgia, quanto pode ser também uma complicação. O paciente pode ter tido um pico hipertensivo no pós-operatório, que foi mal conduzido ou que não foi nem percebido. E aí um vaso que já estava coagulado volta a sangrar e cria um hematoma. E aí não temos como saber. Né? Então essa zona nebulosa, que não é nem preto, nem branco, né? Que nós ficamos com essa dúvida. Né? O mais importante é o paciente ter ciência de que o médico não controla todos os fatores. Né? A cirurgia ela não acaba e termina dentro do tempo cirúrgico. A gente costuma dizer em neurocirurgia que uma cirurgia cerebral acaba 5 dias depois, né? Porque a gente tem um prazo aí de mais ou menos 5 dias para que ocorram possíveis complicações ali advindas daquele ato cirúrgico. Complicações que estão estas completamente fora do domínio do cirurgião, do controle do cirurgião, e que haja uma boa conversa, uma boa confiança, uma boa relação entre o médico e o paciente,
que o paciente esteja ciente de todas as complicações possíveis, das mais comuns às menos comuns. Eu acho que todo procedimento, todo médico que realiza um procedimento, ele deve ter um consentimento informado, um consentimento livre e esclarecido a respeito daquele procedimento. O consentimento ele tem que ser customizado para cada procedimento, não pode ser um termo padrão, ele tem que ser para cada procedimento, e para que o paciente esteja ciente de quais complicações ele possa vir a enfrentar. Ele pode optar por, olha, se as complicações são essas, se eu posso ter esse tipo de complicação, se eu posso complicar com esse tipo de sequela, se eu posso complicar com morte, eventualmente, eu prefiro não me submeter a essa cirurgia. No caso de uma cirurgia eletiva, obviamente, não no caso de uma cirurgia de emergência, onde há risco iminente de morte. Uma confiança grande no médico, e o paciente precisa ter ciência, né, previamente de todas essas possíveis intercorrências, né, para que depois não, e tem que estar por escrito, para a proteção do paciente e do médico, né, para que depois não haja discussão do tipo, mas eu não sabia que isso poderia ter acontecido, o médico também ficar, né, numa situação que não explicou direito para o paciente, vamos só entrar para fazer uma correçãozinha aqui, uma coisa boba aqui. Não existe coisa boba, não existe coisa boba. Não estamos falando de uma reação química ocorrida num tubo de ensaio, estamos falando de um procedimento cirúrgico ocorrido em um paciente que tem uma biologia completamente própria e imprevisível. Então não existe procedimento isento de risco. Isso não existe, né? Então eu acho até engraçado quando alguns pacientes vêm me perguntar, mas esse procedimento tem risco? Ainda mais para mim que sou neurocirurgião, né? Esse procedimento tem risco? Qualquer procedimento tem risco. Às vezes você interna para fazer uma prótese de silicone, o paciente morre, né? É que são feitas mais de 20 mil próteses de silicone por ano no Brasil e não morre quase ninguém. Aí quando morre uma, é notícia em todos os jornais, todos os telejornais, todas as mídias e tal. Mas acontece. Você não tem como saber se é com você que vai acontecer ou não. Só quando acontecer, se acontecer. Espero que não aconteça. Então não existe procedimento sem risco, tá? E a diferenciação entre erro médico e risco cirúrgico é extremamente difícil de ser feita, exceto em casos bastante bizarros, né, bastante aberrantes, né, que fica bastante claro em que houve uma má conduta, né, houve um mal feito do médico, tá bom? Espero ter ajudado, né, principalmente com a parte em que eu falo em que todas as informações devem ser colhidas avidamente pelo paciente antes da cirurgia, principalmente quais complicações são mais comuns de ocorrerem, tá? É isso, obrigado, até o próximo vídeo.